O advogado-geral da União pede para que o ministro do STF, Gilmar Mendes, reconsidere a decisão que restringe os pedidos de impeachment de membros da corte. O documento é assinado por Jorge Messias, em meio ao impasse sobre a sabatina dele para a vaga do próprio Supremo Tribunal Federal. O titular da AGU pediu para que os efeitos da medida sejam suspensos até que a corte discuta os processos sobre o assunto em plenário. Messias entende que qualquer cidadão deve poder apresentar denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do STF, como é hoje, ou como era até ontem, né? Para Gilmar Mendes, porém, o poder de representar por eventuais crimes de responsabilidade deve ser exercido somente pela Procuradoria-Geral da República. Um entendimento do ministro se refere à lei do impeachment de 1950. Diz o Gilmar que alguns pontos da regra não foram reconhecidos pela Constituição de 1988. A legislação permitia a qualquer cidadão apresentar pedidos de impedimento de integrantes do STF. Para quem não sabe, é assim hoje. Um de nós pode apresentar esse pedido. Aí, se o presidente do Senado vai engavetar, sentar em cima ou tocar adiante, é uma prerrogativa dele. Caberia ao Senado, por uma maioria simples, com quórum mínimo de 41 senadores, abrir ou não esses processos. O presidente Davi Alcolumbre, do Senado, não gostou nem um pouquinho da decisão liminar de Gilmar Mendes, e nós temos informações de Brasília com Márcio Rocha. Está aberta a frente para mais uma crise. Márcio, bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, mais uma crise aí no horizonte da República, né? Então, lembrando que ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a classificar essa situação, né, da decisão do ministro Gilmar Mendes como uma tentativa de usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Na prática, essa decisão blinda, né, os ministros do Supremo de tentativas de impeachment. A gente lembra que Gilmar Mendes decidiu de maneira monocrática, né, suspender diversos artigos dessa lei do impeachment, e o caso precisa ser confirmado pelo plenário do Supremo a partir do dia 12 de dezembro, plenário virtual, inclusive. Ao responder a duas ações, uma apresentada pelo Partido Solidariedade e outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ele afirmou que vários trechos dessa legislação são inconstitucionais. Entre os principais pontos, né, a gente já falou aqui, mas vamos relembrar, que somente o Procurador-Geral da República pode apresentar denúncias contra os ministros da Corte por crimes de responsabilidade. Justamente esse motivo que pode levar ao impedimento dos magistrados. Gilmar Mendes ainda decidiu o seguinte, que são necessárias as assinaturas de 2/3 do Senado e não mais a maioria simples dos parlamentares para abrir esse processo de impeachment, como é atualmente, né? Para ele, o número reduzido atinge diretamente garantias constitucionais da magistratura, enfraquece a autonomia do Poder Judiciário e a legitimidade das decisões judiciais. Lembrando também que na sessão de quarta-feira, né, a gente teve a primeira manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a gente vai ver agora. Ele afirmou que somente o Congresso poderia tratar de mudanças relativas a essa legislação do impeachment, né, que poderia trazer até mais conflitos entre os poderes. Vamos ouvir. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Pois é, em outro ponto, o Davi Alcolumbre também faz menção às decisões monocráticas, levantando a possibilidade aí do impedimento desse tipo de situação através de leis do Congresso. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte. Pois é, a Advocacia Geral da União, como a gente já falou no início aqui, né, ainda é comandada por Jorge Messias e pediu que Gilmar Mendes reconsiderasse essa decisão e que tenha os efeitos suspensos até o julgamento dessas ações definitivo, né, pelo plenário do Supremo. Nesse pedido, a AGU defende a legitimidade popular para a apresentação por qualquer cidadão de denúncias por crime de responsabilidade para a abertura do processo de impeachment contra os ministros do Supremo. Defende também
que ajustes redacionais da lei do impeachment poderiam agregar, abre aspas, maior representatividade e trazer mais clareza quanto às exigências das denúncias dos cidadãos, pessoal. Muito bem. E aí? Isso vai render ainda, né? Vai Certamente. render bastante. Dá para entender o desejo de Gilmar de blindar os ministros de eventuais aventureiros e de eventuais presidentes do Senado que acordem de pá virada, mas há uma Constituição ali, né? É. Há as regras do jogo que vigoram desde há muitas décadas, né? E o processo para impeachment de presidentes da República é muito semelhante, é muito parecido. Também pode ser apresentado por qualquer instituição, por qualquer pessoa. Enfim, é um momento bastante particular, né? Que os ataques ao STF se tornaram mais constantes. Essa é uma blindagem que não seria necessária em outros momentos, mas é bastante controversa, né? Há que se discutir bastante. A primeira providência, me parece, deve ser levar esse assunto ao plenário. É uma nova crise, mas que abre talvez uma portinha para Jorge Messias, né? O advogado-geral da União, ele pediu para o ministro Gilmar Mendes para reconsiderar essa decisão, o que coloca ao lado dos senadores, lembrando que houve a suspensão da data da sabatina do Jorge Messias pelos senadores, Messias que foi indicado pelo presidente Lula para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, para ele... É função dele se manifestar, mas é oportuno. É bem oportuno para ele. Sem e dúvida. essa manifestação também digamos que atende a interesses, uma tentativa de botar panos quentes naquela... Tamo junto, Alcolas. Eu vou estar do lado de lá da bancada, né, do balcão. Mas tamo junto. Mas, por enquanto, estamos juntos. É isso aí.